Mas o que você pode dizer para a gente, o que realmente importa num cavalo moderno de esporte? O importante é o conjunto, né? É o cavalo se combinar com ele mesmo. Então, por exemplo, o que pode ser uma garupa prejudicada na morfologia de um, na do outro pode ser que não seja. Existe também, cara, o cavalo padrão ideal. Hoje em dia não é um cavalo muito grande, nenhum muito pequeno, não é um cavalo muito fino, nenhum muito largo, é aquele perfil. Mas não quer dizer que um cavalo, ele não possa ter um cavalo de morfologia boa fino, um cavalo de morfologia boa médio e um cavalo de morfologia boa enorme. Tem um padrão ideal ali, cada um gosta de um tipo, né? Por exemplo, antigamente o padrão ideal era um cavalo de 1,70 m e quase lá 1,80 m. Hoje em dia já ali 1,70 m já é uma altura boa, as provas estão muito rápidas, então o cavalo fica mais maleável. O importante é as coisas combinarem. Entendeu? Os boletos serem iguais, a angulação dos joelhos, um cavalo reto, um cavalo longilíneo, né? Um cavalo que tem os traços longos, ele sempre vai levar uma vantagem. Que seja igual do lado direito, igual do lado esquerdo. Um cavalo que seja reto quando anda, que tu não sinta que ele anda, mas na realidade parece aqueles... que tem cavalo que é como se fosse aqueles caminhões que a gente pega na marginal, né? Quando tu vai andando, o caminhão vai de lado, então sabe como é que ele vai para frente, né? Mas a morfologia é uma coisa interessante. As pessoas que gostam de cavalo deveriam se interessar um pouquinho por ela. Porque, na realidade, ela é membro por membro, mas tem que ter uma junção desses membros, entendeu? Explica um pouquinho melhor. Que experiência que o cara tem que ter para saber que uma qualidade pode, de repente, se sobrepor a um defeito? Isso é uma coisa que eu sempre discuti no sentido legal da palavra, não mas com pessoas que julgavam comigo, porque eu achava eles sempre muito radicais nesse exemplo que você deu. Às vezes o cavalo tem uma angulação de mão um pouco para dentro, um pouquinho para fora. Para fora eu já não gosto muito não, mas para dentro, um detalhezinho ou outro diferente, e tem juiz que via muito fundo, não, aquilo ali não pode. Mas esse cavalo, eu conheci cavalos que tinham esse problema e que pularam um grande prêmio com 17, 18 anos de idade. Então, eu sempre sou, como eu fui um cavaleiro de prova grande, um cavaleiro de ponta, eu sabia que na prática, esse grau que eles davam de desvalor, né, dizendo, pô, esse problema desse cavalo aqui é gravíssimo, por exemplo, para mim eu já dizia, às vezes eu dizia que não é porque eu não tenho um cavalo que tinha isso, ele tinha o posterior e tinha força, por exemplo. Tem defeito que é defeito, porque às vezes o cavalo também tem a mão torta, a canela também não é boa, é curva, aí esquece. Um jarrete fraco pode ter uma garupa privilegiada, que pode suprir um pouco da força que não vai ter no jarrete, por exemplo. A gente tem que ver o que está em cima e o que está abaixo desse defeito. O que está conectado nesse defeito. Se tem 4 coisas conectadas no defeito, que as 3 são boas, e esse defeito não é tão grande assim, talvez esse defeito esteja com 3 suportes de tal tamanho, de nível tão bom, que não vai dar problema. Pelo contrário, vai passar como se o cavalo não vai nem sentir que tem esse problema. Vamos lá, para simplificar. Como eu pulei prova, eu via cavalos com problemas que hoje, julgando, a gente é obrigado a tirar ponto, só que de repente eu tirava um pontinho a menos que os outros. Tem estudos, várias qualidades podem anular um defeito. Um defeitinho, com certeza. E para você, Marcelo, o que é o cavalo ideal, o Dream Horse? Existe um cavalo ideal? O cavalo ideal para mim, ele tem que ser curto, de pescoço comprido e de pernas longas, de patas longas. Eu vou te falando que é um cavalo longilíneo, ele tem que ser para cima, o cavalo é para cima. Ele cavalo compacto. O cavalo não é comprido. Um cavalo compacto. Ele tem que ser compacto e para cima. E realmente é importante que uma pessoa que monte para cada estágio de sua carreira, quando é iniciante e tudo, ter um cavalo adequado, não é verdade, Marcelo? Esse, para mim, é um dos grandes erros que hoje em dia o pessoal comete. Como é um esporte de muito ego, bem ou mal um esporte, assim, entre aspas, hoje em dia o esporte já é bem popular, mas tem várias elites dentro desse esporte. Então, às vezes, o pai novo que chega, o garoto, eu quero um cavalo grande, eu quero um cavalo igual daquele lá que está ganhando. E o ideal seria o cara ter um cavalo de 1,10 m para pular 1 metro, depois ter um cavalo de 1,20 m para pular 1,10 m, depois ter um cavalo de 1,30 m, sempre com uma sobrinha, mas não com uma sobrona. Hoje é normal ver o cara vai lá na Europa como um cavalo de 1,40 m para pular 1,10 m. Não aguenta o salto, não consegue fazer a curva, não faz a mudança. Então, às vezes, a ambição, assim, o ego, né? No fundo é o ego, né? Aquele super cavalo, tem que ser o cavalo adequado para aquele momento seu. Exatamente. Eu, se fosse um cara, fosse comprar para meus filhos, não precisasse tivesse o dinheiro, eu ia ter isso, a escadinha certa. Eu não ia ter um cavalo de 40 para pular 1,10 m. Eu ia ter sempre um furo maior até ele chegar lá.
Seria, para mim, o caminho mais certo. E vai trocando o cavalo. E sem proporcionar o tamanho da pessoa, né? Uma menina magrinha, não vai pegar um cavalo muito largo, né? Vai ficar com aquela perna aberta, não vai conseguir cutucar o cavalo. Um garoto pequenininho, tem que ter, a criança tem que ter cavalo mais fino por causa do tamanho da perna, à medida que a perna vai crescendo. Aí sim você pode... Um aí cavalo você que pode ele montar realmente tanto possa fino, interagir com ele, não ser carregado se for uma pessoa por fraquinha, ele. tem que ser um cavalo que não exige tanta força, porque mesmo que a pessoa tenha lá um talento ou tenha uma raça que segura até o 10. O 11 no 12 já cansou tudo e não segura. Então se preocupar com isso. Não querer ter o carro com mais motor do que você sabe dirigir, não. E na carreira de um cavalo também importa muito a iniciação desse cavalo. Não adianta também a melhor genética do mundo se o cavalo não tiver uma boa iniciação e uma boa sequência dessa iniciação. A gente sente um pouquinho de falta do trabalho de base nos cavalos novos. Como é que você vê esse aspecto? Então, isso aí são vários fatores. Primeiro, cavalo novo é uma coisa chata. É que nem filho pequeno, né? Tem que ter paciência. Nem todos têm. Então, por exemplo, na Europa, o cavalo novo, a maioria das pessoas que fazem cavalos novos e bem feitos, não são os cavaleiros que estão pulando prova grande. Depois esses cavaleiros compram o cavalo. Lá tem um cavalo vendido com 2, depois vendido com 4, depois vendido com 6, e aí que vai parar no último dono, com 7, 8, 9 anos. Trabalho de paciência, é um trabalho chato, é um trabalho demorado, é um trabalho que às vezes demora para aparecer. Né? Se quiser que apareça rápido, dá, mas acaba com o cavalo. A maioria dos brasileiros não tem estrutura para fazer o cavalo. O cavalo novo lá de 4 tem que ter um cara que montando ele, que tenha tempo de montar. Que cuide dele, que dê atenção. Ou então tem um cavaleiro de ponta que tem um segundo cavaleiro que vai fazer todo esse beabá e o cara vai lá, monta uma, 2 vezes por semana. Isso encarece, você tem que ter 2 pessoas, você tem que ter mais uma pessoa só em casa para montar. Mas eu acho que agora, já tem uns anos, o pessoal começou a acordar. E a gente tem bons cavaleiros de ponta que têm paciência, mas não são todos. E ainda falta isso, ter prova mais de cavalos novos com alguma, entre aspas, com alguma premiação também, para o proprietário não sentir durante tanto tempo só no bolso, né, como se diz, só no bolso, só sai do bolso, não entra nada. Porque se entrar, nem que seja para custear ali o mês do cavalo, não precisa ter lucro. Com certeza os proprietários, os cavaleiros vão ter também mais calma, não vai ter pressa de... Você está entendendo? Porque o cavalo, bem ou mal, ele vai estar se autossustentando. Então, agora, na Associação Brasileira, temos uma nova diretoria. Exatamente. Quem assumiu, Marcelo? É o Paulo Foroni, que ele era o tesoureiro anterior. Era do Conselho Técnico também. Então, o grupo está unido lá. Vai Isso dar é que eu acho que é legal. Vai dar uma continuidade ao trabalho. E vão conseguir botar coisas que a gente não deu tempo de botar nessa última gestão do Fortino, mas que vão ser postas agora. É um grupo que está unido e bem legal. Eu acho que a associação começou a andar, assim, a nível de competição, porque até então ela sempre teve o julgamento, agora já tem uns anos para cá que está tendo, você deve acompanhar, tem a Copa BH e tem a outra parte da seletiva para o Mundial, que já está a cada ano mais aprimorada. E falando nisso, o que falta para o mercado internacional passar a se interessar um pouquinho mais por nossa criação e vir comprar cavalo aqui no Brasil também? Então, é isso. O problema nosso do cavalo no Brasil... Espaço nós temos números altos de criação, temos tudo aqui para ter uma boa criação. O que falta para que o estrangeiro venha comprar cavalo no Brasil? Trabalho de lobby, né? A gente tem que... Exatamente, essa é a parte que eu acho que agora a associação vai ter que começar a se preocupar cada vez mais. Temos que entrar no mercado. E o nosso cavalo ainda está um pouco caro no Brasil. A gente acha que é barato, porque o nosso custo é muito grande, mas às vezes potros e tudo, às vezes na Europa ainda estão um pouco mais barato que aqui. Porque para a gente trazer de lá, tem um custo todo. A gente tem que ir lá ver o cavalo, tem hotel, avião, depois tem que trazer o cavalo, custa uma grana. Mas para o cara que está lá, não custa. Então ele vir aqui comprar um cavalo e fazer esse mesmo custo para lá, ainda não bate muito o preço, você está entendendo? Do potro. Cavalos feitos a gente já vende vários. Agora, o verdadeiro comercial é um cavalo BH soltando 1,50 m. Esses que tiver a gente vai vender. Eu acho que agora a criação melhorou muito. Eu falei, negócio das éguas, o pessoal já está melhorando as éguas também. Eu acho que começou a vir uma nova geração já com um furo acima. Aí. Marcelo, você tem muitos alunos, você hoje não monta mais. Como é que foi que aconteceu aí o seu acidente que você não está montando mais? Não, eu tive um desgaste genético, segundo os médicos. Eu perdi as cartilagens dos 2 quadris, perdi 100% da cartilagem. Normalmente dá em criança ou em velho. Velho, não que eu seja novo, já tenho 50 anos, mas normalmente dá acima dos 60, 60 e tantos. Mas existe casos como o meu.
Deixar bem claro, não foi o cavalo não põe atrito no quadril, pelo contrário. Mas para quem tem, sabe que é uma dor insuportável. E eu tive que operar. Eu tive uma infelicidade, depois que eu operei o segundo quadril, que saiu do lugar a minha prótese. E até operar foram 9 horas, tudo mais minha perna. Eu não sentia nada, agora já sinto do joelho para baixo, já sinto tudo do joelho para cima. E tá espero um dia novamente. voltar a andar, né? Perfeitamente, eu não sei se eu volto não, mas eu acho que mais um pouco, vamos lá.